Oi gente, Carol aqui. Esse vídeo vai ser para eu responder as perguntas que me mandaram no Instagram, seja pela caixinha que eu abri ali ou pelas mensagens ali de DM mesmo. Eu sempre recebo algumas dúvidas assim recorrentes que eu achei que como tinha mais de uma pessoa ali falando, perguntando a mesma coisa, seria interessante eu colocar ali num vídeo do YouTube, porque às vezes no Instagram a gente tem que dar respostas muito curtas, né? E eu não gosto disso, assim, eu gosto de me aprofundar nos temas que são recorrentes ali de perguntas para mim. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a minha rotina, mas também sobre o meu passado, como eu cheguei até aqui, sobre faculdade, meus hábitos, enfim. Espero que seja útil para vocês. Na verdade, essa não foi uma única pergunta, foram várias DMs que eu recebi relacionadas ao assunto faculdade. E eu achei que essa era uma boa forma de me apresentar um pouco melhor aqui para vocês, contar da minha história e ver se vocês aprendem um pouco também com os meus erros e acertos. Então, bora lá! Eu terminei o ensino médio com 15 anos em 2016. Eu enxergo esse fato como decisivo para tudo que veio depois, porque eu ainda era muito nova para escolher uma carreira e trilhar aquilo pro resto da minha vida, mas eu já sabia que eu queria começar a trabalhar o quanto antes e ganhar meu próprio dinheiro. Mas eu lembro que no meu terceiro ano do colégio, teve um professor que ele foi perguntando de um em um na turma o que cada um queria fazer de faculdade, né? Porque sempre tem esse tipo de coisa no terceiro ano. E aí, quando chegou na minha vez, eu respondi pra ele que eu não queria fazer faculdade, porque como eu não tinha conseguido escolher um curso, que eram várias opções, e, cara, hoje eu vejo que assim, você pedir isso pra uma pessoa de 15 anos, escolhe dentre essas 1001 opções, é uma coisa muito difícil. Como eu não tinha certeza de nada, eu falei que eu não queria fazer uma faculdade por enquanto, que eu queria começar a trabalhar logo. Isso foi há 7 anos atrás, mas até hoje eu me lembro como meu professor ficou perplexo com essa resposta. E digamos que os olhares do restante da turma também não foram muito favoráveis. E aí ali eu entendi que aquilo não era bom, que eu realmente ia ter que fazer alguma escolha, qualquer que fosse, e começar uma faculdade no ano seguinte. E aqui vem a primeira lição. Às vezes, sucumbir aos padrões da sociedade pode te levar por um bom caminho, sim. Eu tenho essa visão, né, de que as coisas são clichê por um motivo. E geralmente esse motivo é que elas são boas, por isso elas se tornaram um clichê. Então, se você ainda é muito novo, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, e tá meio perdido, escuta o que eu vou te falar. Ouve o conselho das pessoas mais velhas, porque a chance de você acertar é muito maior, porque elas já passaram por aquilo, e a chance de você se arrepender escolhendo uma coisa da qual você não tem certeza também é grande. Se você tem certeza, aí é outra história, né? Mas é difícil ter certeza de qualquer coisa quando a gente é jovem. Enfim, a gente estava lá em 2016, naquele turbilhão de impeachment, e eu comecei a me interessar mais por economia, mas mais especificamente o mercado financeiro e finanças já me interessavam muito antes disso, por conta das várias conversas que eu tinha com meu pai, literalmente desde criança. Então eu devo muito dessa escolha a ele. Beleza, foi assim que eu escolhi fazer economia. Quem contribuiu para essa decisão também foi a minha vizinha, Sabrina. Se estiver vendo esse vídeo, um beijo para você. E ela fez economia na UERJ, que é a estadual do Rio, e essa foi uma escolha óbvia para mim. Aí, eis que minha primeira semana de aula veio uma greve. Segunda dica para quem está escolhendo faculdade agora no Brasil. Se você vai para uma universidade pública, prepare-se para ter muito tempo livre. Seja por falta de professor ou greve, mas aproveite esse tempo livre para crescer como ser humano mesmo, para aprender mais e se desenvolver. Claro, se você não estiver trabalhando junto, né? Lá para o final de 2017, depois de quase 2 anos de faculdade, eu já tinha perdido aqueles 2 anos de vantagem que eu tive por ter me formado no colégio mais cedo. E eu tava começando a me preocupar de não ter um diploma quando eu fizesse 22. Então, eu resolvi fazer administração, que é um curso correlato, numa faculdade particular onde eu tinha bolsa, que foi a SPM. Aí, longa história curta, tava lá eu com 22 anos e 2 diplomas. Economia pela UERJ e Administração pela SPM. Para quem não queria nenhum no terceiro ano do colégio, eu não só coloquei uma meta, como dobrei ela. Brincadeiras à parte, se vocês quiserem ouvir mais histórias dessa época, sobre faculdade, escolha de curso, etc., me falem aqui nos comentários que eu trago mais vídeos sobre isso.
Corta para hoje em dia, por que eu continuo estudando mesmo 2 anos depois de formada na faculdade? Bom, depois que eu entreguei o meu TCC, que eu vi que eu teria todo aquele tempo livre, sem as aulas, sem ter que estudar mais para a faculdade, etc., eu decidi que eu ia usar bem esse tempo livre, provavelmente para estudar para alguma outra coisa. E aí tinha uma certificação no mercado financeiro que, pela dificuldade dela e por todos os mitos que rondam ela, eu realmente acreditava que eu não tinha capacidade de passar. Mas aí meu namorado tinha começado a estudar para ela e foi me encorajando, e eu fui vendo que aquilo seria bom para o meu crescimento profissional também. Então foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar para o CFA em janeiro de 22, sendo que eu tinha me formado da faculdade em dezembro de 21. A prova do CFA é dividida em 3 níveis e eu fiz o primeiro em agosto de 22, mas não passei. Hello, darkness, my old friend. Mas graças à terapia, minha autoestima já estava bem melhor nessa época. Então, eu só aceitei que eu ia ter que fazer a prova de novo e paciência. Eu fiz de novo em fevereiro desse ano e passei. E agora eu tô inscrita para fazer o segundo nível em maio de 2024. Só para vocês terem uma ideia do que cai nessa prova, porque como eu falei, tem muito mito por aí sobre ela também. Os 3 níveis são divididos em 10 assuntos, que vão desde renda fixa, que é a mais conhecida das pessoas que estão começando a aprender sobre investimentos. E para a prova tem que saber calcular certas métricas de um investimento em renda fixa e também entender a estrutura, tipo quem paga o que para quem. Além disso, também tem toda a parte de análise de balanço de empresas, que entra em várias regrinhas contábeis do mercado americano bem específicas. Enfim, é uma prova bem extensa de 240 questões para serem feitas em 4 horas e meia. E eu tô aproveitando para documentar essa jornada para o nível 2 do CFA lá no Instagram também. Então, se você ainda não me segue, você tá perdendo, porque todos os dias eu mostro um pouquinho de como eu encaixo os estudos nessa rotina de muito trabalho, cuidar de casa e tal. Eu não vou dizer que é o meu preferido, porque não é como se eu tivesse testado vários métodos. Eu só testei um que funcionou e eu me agarrei nele, que são os flashcards. Nesse método, conforme você lê ou aprende alguma coisa sobre um assunto numa videoaula, você pega uma ficha e de um lado escreve uma pergunta sobre aquele assunto e do outro a resposta. Aí mais tarde, quando você estiver revisando, você vai pegar essa ficha, ler a pergunta, pensar na resposta e depois checar se você acertou ou não. Principalmente quando eu estava chegando na reta final dessa última prova do nível 1 que eu passei, esse método me ajudou demais a memorizar as fórmulas, que são assim, centenas para essa prova. Talvez centenas seja um exagero, mas são muitas fórmulas. Esse método é bom porque ele é pautado na revisão, que é um princípio fundamental para a gente aprender qualquer coisa, que é estar constantemente em contato e revendo aquilo. Na verdade, meu primeiro vídeo aqui no canal foi sobre isso, e eu acho que é legal você ver se você ainda estiver meio perdido sobre qual método usar para estudar. Para você começar a aplicar esse método dos flashcards, eu recomendaria usar um app, tipo o Anki, o mais famoso deles, porque apesar de você poder fazer essas fichas na mão, como eu fiz ali na reta final para a prova, porque foi ótimo para a memorização das fórmulas, isso pode te tomar muito tempo, principalmente se você for de uma área em que, enfim, a pergunta ou a resposta vai ser muito extensa. Se for escrever isso à mão, pode ser um tempo gasto de uma forma ineficiente. Esse app que eu comentei, o Anki, ele não é gratuito para iPhone, então eu comecei a usar ele no Android e aí depois eu troquei para iOS e descobri isso, infelizmente. Mas assim, tudo bem, eu uso no Chrome mesmo quando eu tô na rua, no navegador, né? E a maior parte do tempo, na verdade, eu tô estudando de frente pro computador, então eu uso o app para desktop. Tá aí uma pergunta que eu não sei responder. Mentira, gente, óbvio que ninguém perguntou isso, mas essa é a sua deixa para clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e deixar o seu joinha se você estiver gostando desse vídeo. Eu uso o Forest e eu falo bastante dele lá no Instagram, porque foi a forma mais prática que eu achei de manter o tracking das horas estudadas, né? E também um jeito fácil de mostrar para os meus seguidores o quanto eu estou estudando e eles acompanharem isso. A minha média de horas estudadas varia muito entre dias de semana e finais de semana, sendo que domingo, com certeza, disparado, é o meu melhor dia. Nos dias de semana, o normal é eu fazer de meia hora a 1 hora só, porque eu tento fazer tudo que não é trabalho logo de manhã cedo e não deixar nada para o fim do dia. Então eu prefiro ir à academia e estudar logo de manhã, porque eu sei que o horário que eu vou chegar é meio imprevisível e pode acabar não dando tempo de fazer um dos dois à noite. Além do mais, fazer coisas
coisas que exijam tanto física e mentalmente à noite atrapalha muito o meu sono. Mas isso é conversa para um outro vídeo. Sobre os fins de semana, geralmente sábado é um dia que eu ainda tô mais cansada da semana, então eu faço as coisas mais devagar, aproveito para cuidar da casa e acabo ficando com pouco tempo para estudar. Então eu faço em torno de 2 horas. Aos domingos, que eu já tô mais descansada, geralmente eu consigo fazer essas 2 horas logo de manhã cedo. Aí eu vou fazer outra coisa para descansar a mente, tipo escrever roteiro do YouTube, eu ir à academia e tal. Depois eu volto e faço mais uma sessão de 1 a 2 horas, então no total dá de 3 a 4 horas aos domingos. Assim, se eu considerar uma média de meia hora de segunda a sexta e umas 5 horas aos fins de semana, eu consigo estudar com foco, de fato, umas 7 a 8 horas por semana. Essa me mandaram quando eu postei uma story lendo no ônibus voltando do trabalho à noite, e eu juro que essa é uma parte do dia que eu fico ansiosa para chegar, porque eu realmente consigo descansar minha mente e entrar naquela história, pelo menos pelos 15 minutinhos que eu fico ali no ônibus. Agora eu tô lendo A Revolta de Atlas e deve fazer uns 2 meses que eu tô no volume 1, e isso é bastante frustrante para mim, porque eu espero que eu tenha uma boa performance até no meu lazer. E com o tempo, qualquer livro, filme que você demora muito a acabar, fica maçante, né? Gente, pra fechar aqui, eu sei que ao longo do vídeo a iluminação foi mudando, mas enfim, eu não tinha outro horário pra gravar. Tem barulho de avião também, enfim. Se você curtir aqui embaixo, você me ajuda muito, e daí eu vou comprar um microfone, uma câmera, e teremos vídeos com mais qualidade por aqui em breve. Aproveita e comenta sobre o que você quer que eu fale aqui no canal, e se inscreve também, que você recebe uma notificação toda vez que eu postar, o que vai ser a cada 2 semanas. É isso, gente. Foquem, continuem curiosos, e a gente se vê no próximo vídeo. A minha média de horas estudadas varia muito entre... Valeu, trânsito de São Paulo.